Saúde a igreja com a paz do Senhor. Pode se sentar, irmãos. Agradeço o pastor pelo convite. Muito obrigado por ter me acolhido na tua casa. Fico feliz mais uma vez. Eu sou do Ministério Brasil para Cristo, de Presidente Epitácio. Me converti, me batizei, sigo esse ministério lá. Porém, como a minha vida é de construção civil, a gente vive rodando Brasil e mundo afora aí. Então, eu já morei em 13 estados brasileiros, em 4 países. Na minha conversão, eu fui estudar um pouco, né? Então, eu fiz teologia quando eu comecei a minha carreira de ministério. Eu fiz teologia na Adventista, fiz teologia na Assembleia de Deus e na Católica, para a gente conseguir aprender um pouco mais e distinguir os ministérios. Por que há diferença entre uma igreja e outra? As doutrinas são diferentes. Se Deus é único e a Bíblia é única, por que há essas divergências? Então eu precisava aprender para poder seguir a minha carreira ministerial. O meu chamado é mais para a área de estudo, né? Eu sou professor de escola bíblica e também ministro estudos e prego na minha região. Quando eu tenho tempo, quando eu estou na região, eu também faço a vontade de Deus, seguir o Evangelho e pregar o Evangelho, fazer o ID, né? Que é a nossa missão de cristão, fazer o ID, né? Então fico muito agradecido pelo convite do pastor, por estar nessa casa, que não tem lugar melhor do que você está hoje, que é na casa de Deus, né? Esse é o lugar melhor que você escolheu hoje para vir, né? Aqui é onde você vai aprender e vai louvar e agradecer aquele que tudo pode e concede a tua vida nessa caminhada, né? A gente vai falar um pouquinho hoje de um texto muito conhecido da Bíblia, como todos exploram muito, e eu queria enfatizar um pouquinho mais, para a gente ir um pouquinho mais a fundo no conhecimento técnico, porque é muito fácil a gente pregar milagre, isso é muito fácil, mas você saber por que o milagre aconteceu, exige um pouquinho mais de você. E então, nessa leitura dessa noite, eu quero expandir um pouquinho mais o nosso aprendizado a respeito disso, que não só o milagre é satisfatório, lógico, é muito bom, mas por que acontece o milagre? Por que aconteciam os milagres na época de Jesus? Outras pessoas falam que hoje não acontece milagre. Não, acontecem milagres hoje em volta de nós, em volta do mundo, porém tudo através da mídia é abafado. Ninguém quer divulgar nada disso, ninguém vê essas coisas. Isso tem uma explicação lógica em cima de ciência, em cima de tecnologia, em cima de vários outros fatores. Então tudo hoje tem uma explicação técnica para se fazer, mesmo que seja um milagre, mas eles vão arrumar alguma coisa para tirar a gente do foco. Por isso o cristão tem que ser firme e conhecer a palavra cada dia mais. Você quer se alimentar bem? Todo dia leia uma parte da Bíblia. Existe no mercado um livreto chamado Pão Diário. Ele traz leitura da Bíblia em um ano e te traz uma sequência de leituras diárias, 365 dias do ano, que é muito bom para quem tem dificuldade em parar, em ter tempo para ler. Você faz isso um hábito na sua vida. Ler a Bíblia é um hábito. Se você abrir a Bíblia todos os dias e começar a ler, você vai sentir falta. Isso é hábito, leitura é hábito. Seja a Bíblia, seja livro, não importa. Eu tenho esse hábito, eu peguei esse hábito. Eu levanto 10 para as 4 da manhã. Aí eu leio, estudo o que eu tenho, o que eu preciso estudar, aonde eu sou direcionado, até as 4h20. Eu tenho 30 minutos para me ler a Bíblia e fazer o que eu tenho que fazer. Aí eu vou tomar meu banho para me sair para o trabalho, né? Então, isso é um hábito de cada um. Cada um tem que doutrinar a si próprio como fazê-lo. Agora, é importante que o cristão
tenha conhecimento técnico da Bíblia. Ele precisa ler, ele precisa conhecer, para não ser enganado como nós estamos sendo enganados hoje. Os falsos profetas existem? Existem, estão aí à disposição. E cada dia mais conquistando mais e mais pessoas. Por quê? Por falta de conhecimento. Nós precisamos cada dia mais estar aprofundado na palavra. Que é o único caminho da salvação, é a palavra. Não tem outra maneira. A gente precisa de conhecer. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da segunda multiplicação dos pães e peixes. As pessoas falam: meu Deus, você vai falar de novo a respeito disso. Eu estou careca de saber disso. Mas é bom a gente aprender um pouco mais. É bom aprender um pouco mais. A gente precisa conhecer a Bíblia, como todos conhecem. A Bíblia é um livro que tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Tem 1189 capítulos, dependendo da versão e da tradução. 31.100 versículos, 3.566.000 letras, 777.000 palavras, aproximado, isso depende da tradução de cada Bíblia. É um livro muito complexo, mas muito bom de se ler. Quando você pega a hábito de ler isso, você vai se maravilhar com tudo que tem aqui dentro. Então, eu vou ler a passagem. Eu vou ler no livro de Marcos, tá? Ela se passa em Mateus também, mas aqui no livro de Marcos ele tem um pouco mais de detalhe, que é onde a gente vai tratar hoje aqui. Então, no capítulo 8, do verso 1 a seguir. O título dessa noite eu intitulei de O Quão é Importante Estar na Presença. E nós vamos verificar até o final da leitura o porquê que eu coloquei esse título nesse texto. Então vamos lá. Marcos 8, do verso 1 a seguir. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixarem em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. E seus discípulos responderam-lhe: de onde porém alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram: 7. E ordenou à multidão que assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graça, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Também tinha uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também los pusessem diante. Vamos até aqui e depois a gente continua, mais 2 versículos apenas. Então, o livro de Marcos, ele foi escrito em 55 a 65 depois de Cristo. Ele tem as características próprias desse evangelho, né? Ele enfatiza muito o que Jesus fez com as suas palavras, basicamente com as palavras dele. No livro de Marcos registra 18 milagres que Jesus fez naquela época. Ele foi direcionado aos romanos, onde ele explica os costumes judaicos, as narrativas do nascimento de Jesus, traduz palavras aramaicos para o grego e até em termos latinos. Ele descreve eventos da vida de Jesus de modo sucinto e muito rápido. Ele fala muito o advérbio grego que corresponde a imediatamente, que aparece no livro de Marcos 42 vezes. Como o evangelho é muito vigoroso, ele descreve com a perícia pitoresca de um gênio literário. Naquela época ele já era aprofundado nesses termos, era sem querer. Se a gente analisar hoje, o livro dele foi muito bem escrito, né, e fácil de entender. Marcos era judeu, então o seu nome anterior era João. Ele se chamava João no nome judeu. Marcos foi um nome que foi agregado porque na época existia um costume de você ter um sobrenome. Principalmente as pessoas que saíam da escravidão queriam
não queriam ser chamados pelo primeiro nome para as pessoas não repararem que ele era escravo. Então tinha esse hábito na época de ter um sobrenome. Por isso, Marcos, muitos historiadores, muitos pregadores até chamam o livro de João Marcos. Quando quer enfatizar, chama de João Marcos, porque o seu nome em judeu era João. Então, são características para a gente aprender e conhecer um pouquinho mais, porque, como eu falei, eu sou um pouco mais da área de estudo. Então a gente avança um pouquinho mais para ir conhecendo o que é cada coisa, e por que existe, porque muitas vezes você vai numa igreja e a pessoa fala o evangelho de João Marcos. Por quê? Por causa disso, porque ele era judeu e o seu nome primeiro era João. João, na sua tradição, João Marcos é Deus cheio de graça, né? Deus gracioso. Ficou mais ou menos dessa jeito na tradução. Os historiadores falam muito a respeito disso, nesses termos, nessa tradução. O local que se ocorreu esse fato, vamos voltar para o nosso texto agora, onde ocorreu a segunda multiplicação dos pães e peixes, foi na região de Decápolis. Decápolis era uma região constituída por 10 cidades, 10 comunidades, naquela época, chamada dessa forma. Muitas pessoas falam em cidades mesmo, né? Então era constituída por 10 cidades, por isso se chamava Decápolis. Quando aconteceu esse milagre, tinha um motivo próprio que Jesus queria mostrar para aquelas pessoas. Nesse mesmo local em Decápolis, Jesus tinha sido expulso de lá. Se a gente for ver o capítulo 5 do mesmo livro, você vai ver que ele vai falar sobre o endemoniado gadareno. Quando houve aquele endemoniado que ele tirou os espíritos malignos, jogou nos porcos, os porcos se afogaram no mar, e com aquela condição muitos se rebelaram contra ele, e ele foi expulso de lá, desse local. E quando esse fato se deu no mesmo local, na mesma região, digamos, poderia não ser na mesma cidade, mas era na mesma região de Decápolis. Então ele tinha um propósito com isso aqui, com esse milagre. Então a gente vai ver nesse texto as condições desse milagre e por que Jesus fez esse milagre nessa região, justamente para contradizer aquilo que o povo tinha falado dele e que tinham expulsado da cidade. Mas mesmo na condição que ele vinha de fazer e pregar o seu evangelho em todo local, ele continuava agradando muitas pessoas e continuava muitas pessoas seguindo. Eram multidões e multidões, não importava onde ele ia, alguém conhecia e esparramava aquela notícia que ele estava por lá, e ia se juntando gente, e para ele, que tinha uma visão espiritual grande, ele já sabia daquela condição e sabia da região onde ele estava, e ele tinha um propósito com aquilo, né? Converter os gentios era um negócio muito importante. Converter até hoje os gentios, para nós, é um negócio muito importante. A gente precisa cada dia mais conquistar novas criaturas para o reino de Deus. Através do quê? Através do testemunho, através de palavras, através do seu comportamento. O cristão tem que apresentar um comportamento reto, para você conseguir mostrar que Jesus atua na sua vida. De que forma que ele atua na sua vida? Você sendo exemplo, você consegue conquistar as pessoas. Então, a vida do cristão tem uma importância tremenda aí fora. Uma importância tremenda, né? A gente tira por nós mesmos e sabemos onde nós podemos entrar, como nós devemos entrar. Não é que você não pode frequentar um bar, não pode frequentar um restaurante, uma lanchonete, nada disso. Mas você tem que ser diferente, para quando você chegar lá, a pessoa falar: esse camarada, essa moça é cristão, é crente, é evangélico. Não importa o que eles vão falar. Por quê? Da sua entrada, da sua saída, você vai ser diferente. E isso faz com que pessoas ao seu redor mudem o comportamento através de você. O intuito de Jesus nessa época era isso: pregar o evangelho e fazer com que cada dia mais e mais pessoas queressem parar para ouvi-lo, né? Para saber das grandes novas, para se instruir naquilo que ele estava falando.
E todo local, você vai ver a Bíblia inteira, onde ele parava, era gente, muita gente se ficava ao seu redor para aprender. O pessoal tinha interesse em aprender, porque ele pregava um evangelho genuíno, né? E isso era agradável às pessoas que circuncidavam naquela região, ou onde ele estivesse, né? Então, no verso 2, quando ele fala que tem compaixão da multidão, ele se compadecia mesmo, tinha dó, tinha pena, ele tinha um respeito por aquelas pessoas e tinha sentimento por elas, e sabia das dificuldades que lá existiam. Nós estamos falando num lugar, num deserto, né? A região onde se viveu Jesus era uma região de deserto, poucas áreas com grande abundância de água e tudo mais, o restante era uma terra seca, né? Então, aqui ele fala que eles já estavam lá e já estavam há 3 dias acompanhando ele. Você vê, numa região difícil, uma região muito difícil de sobreviver, sem comida, sem água, e o pessoal não se importava com isso. Eles queriam aprender, eles se sentiam bem na presença do Jesus, do Cristo da época. O Cristo de hoje, ele foi o mesmo no passado, é o mesmo hoje, continua na sua vida e na minha vida para fazer mudanças. Basta você querer. Basta você querer. A Bíblia fala que tudo que você pedir de todo o coração, com fé, ele vai te atender. A prova está aqui, ó. Toda essa condição que a gente está colocando aqui hoje, de causas impossíveis, para nós é impossível, mas para ele nada é impossível. Agora, através de você, pode ser possível. Depende da sua fé. Tudo que você pedir para ele, de todo o coração e com fé, você tem a certeza que ele vai te atender. Pode ser no tempo seu, mas é no tempo dele, ele vai te atender. A gente tem que aprender que nós hoje vivemos num mundo de imediatismo. Hoje os computadores da vida fazem com que as coisas, você queira que as coisas aconteçam na sua vida num toque de tecla. No tempo de Deus é diferente do nosso. É diferente do nosso. Então, a gente precisa de saber que vamos ser atendidos se for da vontade de Deus. Se for para o seu bem. Por que muitas pessoas pedem sempre prosperidade financeira? E muitos não conseguem. E muitos esbanjam. Por quê? Muitas vezes, se ele te der uma condição financeira muito elevada, ele vai te perder para o mundo. Ele vai te perder para o dinheiro. Por isso que muitas vezes essas coisas não acontecem na sua vida. Porque você tem que saber administrar. Se você não for um bom administrador, muitas vezes você não vai conseguir essas prosperidades tão pregadas por aí. Outra coisa, Deus não aceita barganha. Entendam isso, Deus não aceita barganha. Como muitos ministérios pregam, você dá isso que você recebe isso. Não vão nessa ilusão, não existe isso. Em lugar nenhum você vai procurar na Bíblia tem essa condição de barganha, não existe. Não existe essa condição de barganha. Você fazer algo para receber algo em troca. O que você precisa de fazer é ter fé que você vai ter a sua salvação. Isso sim, é uma condição natural que a Escritura nos prega. Então isso é uma condição de fé, é uma condição diferente que cada um tem, da sua maneira. Vamos falar no tempo de Moisés, como que era a fé daquele povo da época. Todo mundo tinha muita fé. Mas o que acontecia naquela época? Que é diferente de nós hoje. Naquela época, o povo via para crer. E hoje, nós cremos para ver. É diferente. Nós temos muito mais fé do que eles naquela época. Porque tudo que Deus queria fazer com eles, tinha que provar para eles, né? Fazia cair maná do céu, fazia água amarga ficar doce, assim por diante. Então as coisas aconteciam porque ele fazia, as coisas aconteciam para eles crerem. E hoje não, nós cremos nisso aqui, nós cremos na palavra, para no futuro a gente ver algo, que é a nossa salvação. Então a nossa fé é diferente. Hoje a gente crê para ver, a gente não vai ver para crer. Então
essa condição de fé é uma condição muito pessoal e tem que estar bem organizada para você almejar aquele futuro que você almeja, que é o futuro que a gente vive dentro e prega dentro da igreja, que é a salvação. Qual que é a nossa condição de vida hoje? Viver para a salvação da vida eterna. Essa é a nossa condição de vida. No verso 3, ele via que se deixasse aquele povo embora, eles iam com certeza desfalecer pelo caminho, porque não tinha condição naquela época. Num deserto você vai arrumar o que comer onde? Cidades longe, né? Aquele povo estavam vindo de 10 cidades distantes de uma da outra naquela época, né? Então, como que eles iam voltar naquela condição? Na primeira multiplicação dos peixes, essa condição partiu dos discípulos. Eles chegaram para Jesus e falaram que a condição deles era ruim. Já aqui, já parte de Jesus a iniciativa, né? Já vê que eles têm necessidade, né? No verso 4, os discípulos já colocam a condição impossível, né? Está no deserto, como é que nós vamos fazer com essas dificuldades? É uma dificuldade imensa, colocar um monte de obstáculo, se esquecendo que há pouco tempo atrás ele já tinha feito o mesmo. Mas isso é comum no ser humano, a gente se esquece das coisas, principalmente dessas coisas, a gente acaba esquecendo, né? A gente fala hoje de um tema, se não for agradável a teus olhos, poucos dias se esquece. É normal do ser humano, isso é normal, não se assuste não, porque isso é normal do ser humano, não tem jeito, não era diferente daquela época. Então já tinha acontecido um milagre há pouco tempo atrás, nas mesmas condições, e eles já achavam que era impossível, né? Colocar um monte de obstáculo no deserto, como é que você vai fazer para atender uma multidão dessa? Mas eles estavam falando com aquele que tudo pode, eles se esqueceram disso, né? Eles já tinham feito há pouco tempo atrás e poderia fazer de novo como fez, né? Mas os discípulos tinham fé, mas também se esqueciam muito fácil das coisas que Jesus poderia fazer. E quantas foram feitas. No verso 5, ele só fala de quantitativo, né? Ele só pergunta quantos tem, não importa a quantidade, importa quem está lá para prover a quantidade, né? No verso 6 e 7, Jesus dá uma ordem aos discípulos para que as pessoas se sentassem no chão. Para que se assentar no chão? A gente olhando com outros olhos, o pessoal está lá, vai mandar o cara sentar no chão. Sim, tinha um propósito nessa condição. O que é o propósito dessa condição? Humildade, né? Pediu para sentar no chão, humildade, organização, né? As pessoas se organizar, porque na cabeça do Cristo, ele já tinha uma condição a fazer. Como que ele ia lá, no meio daquela quantidade de pessoas, 4.000 pessoas, mesmo que você conseguisse, você tinha que se organizar. Você sentado, você tinha uma condição mais satisfatória para atender. Então, a condição de sentar no chão, toda vez que você veio falar na Bíblia, nessa condição do Cristo está ensinando, alguém está ensinando e os outros estão sentados, é condição de humildade, né? Isso é humildade. E a humildade vem, nesse caso aqui, com a organização, porque ele já tinha em mente o que ele poderia fazer. Então essa condição de assentar no chão foi para isso, né? Não é para menosprezar ninguém, muito pelo contrário. Vai acontecer um milagre, né? Por que vai acontecer um milagre? Então, o milagre aconteceu, a multiplicação dos pães, dos peixes. A Bíblia não fala com detalhes, o importante é que aconteceu. Os 7 pães e os poucos peixes se multiplicaram. Automaticamente, quando ele recebeu aqueles 7 pães, quando ele recebeu aqueles poucos peixes, que ele agradeceu, deu graça, levantou, deu graça,
aquilo automaticamente Imaginem vocês que cada discípulo estava com um cesto na mão e colocou um pedacinho de pão e aquele ia se multiplicando. Não sei de que forma aconteceu, mas ia se multiplicando. Já pensou estar diante de uma situação dessa? Aquela quantidade de pessoas que os mesmos anteriormente já tinham expulsado numa outra condição, agora vendo ele revertendo toda a situação e satisfazendo a necessidade daquele povo tudo de uma vez. Então, esse propósito que ele tinha foi para combater todo aquele julgamento que teve lá no capítulo 5, onde enfatiza o endemoniado gadareno, onde ele foi expulso. Nada mais aconteceu do que ele pagar com o bem a maneira que ele foi tratado da outra vez. Por isso que a gente sempre fala, pagar sempre com o bem. Não importa se o cara fez mal, mas pague ele com o bem, retribua com o bem, que a coisa vai ser diferente. A coisa vai diferente. Vocês calculam, podem imaginar mais ou menos nessas condições dessas pessoas que estavam presentes no momento, quantas pessoas se converteram, quantas pessoas anunciaram o evangelho numa terra estranha, na terra de ímpio, até na onde chegou esse evangelho. Muitas vezes a gente não consegue ver essas coisas com os nossos olhos, mas depois que você começa a estudar, você começa a se dar conta de quantas pessoas se converteram e para até onde o evangelho chegou. Se cada semente daquela plantou em algum local, como que aquele evangelho se multiplicou naquela época através dessa condição. Então, Cristo tinha uma mente mirabolante. Ele pensava nos detalhes que muitas vezes a gente não consegue ver a olho nu rapidamente. Quando você começa a se deitar, quando você começa a estudar e ver aquelas condições, ou numa condição de hoje, você vê que a coisa é mais profunda do que a gente imagina. Então, se a gente for falar naquela época, na versão de hoje, quantas pessoas se converteram naquele momento? Quantas pessoas levaram o evangelho a uma terra estranha? Então, a condição de Cristo com o povo era essa, que o evangelho se multiplicasse, que ele se multiplicasse. E a maneira dele que ele viu de multiplicar o evangelho aqui foi dividindo com as pessoas. Porque quanto mais você divide, mais você multiplica. A conta é diferente. Então, a gente sabe que era uma situação difícil. O milagre aconteceu? Sim, o milagre aconteceu. Por que o título dessa mensagem tão diferente? Você colocou esse título de o quão é importante estar na presença. Tudo isso que a gente conversou até agora se resume no verso 8. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. O que é comeram, nessa condição nossa aqui? Comeram aqui é o que Jesus proveu no dia. Saciaram-se, ele providenciou que todo mundo ficasse satisfeito. E o sobejaram, o que sobrou é fartura. Experimente você se manter na presença, para ver se ele não provém, não providencia e não te dá fartura. Faça esse experimento se você tem dúvida disso. Tudo isso aconteceu aqui porque o povo estava na presença. Era importante estar na presença. Eles se sentiam satisfeitos que eles estavam na presença, e fez com que tudo isso acontecesse na vida deles, mudando uma causa que para nós era impossível, mas para ele foi possível. Tudo que você colocou aqui, para você é impossível, mas para ele nada é impossível, desde que você não saia da presença. Se você se manter na presença, o evangelho complementou aqui para a gente tirar esse raciocínio. Então, se você se manter firme na presença, não importa a condição deles aqui era péssima: fome, sede no deserto.
E nós muitas vezes reclamando de um dia que você não pôde comer a carne que você queria comer, e lá não tinha nada. Lá não tinha nada. Mas mesmo assim, eles se mantiveram firmes na presença. Então o intuito desse estudo foi esse: é você se manter firme na presença, não desistir, não importa a condição. Se você tem dúvida, faça um teste, faça um desafio consigo mesmo. Se mantenha na presença para ver se Ele não provém, não providencia e não te dá fartura. Experimente e depois conte para nós o resultado, né? Então, só para finalizar aqui, essa quantidade de gente lá da época eram quase 4.000 pessoas. A gente sabe que naquela época as pessoas só se contavam de homens de guerra para cima, não se contavam, ou seja, mais ou menos 18 anos para cima, não se contavam mulheres e crianças. Podemos contar que isso aqui era o dobro, ou talvez até o triplo, né? Então, nós estamos falando em 10 a 12 mil pessoas, firme na presença, no deserto, com a condição menos favorável possível, mas não desistiram e receberam aquilo que eles almejavam mais. Aprender e se manter na presença foi satisfatório. Com tudo isso que eles viveram, eles se saciaram no deserto, né? Então, o que eu tenho para dizer e peço aos senhores: mantenham-se firmes na presença, não desistam, não desistam, porque se essa caminhada é difícil com Ele, imagine sem Ele. Imagine sem Ele. Então, a gente muitas vezes passa plenas dificuldades, a gente vive numa condição adversa que nós estamos atravessando hoje, uma condição de pandemia mundial, é uma condição mundial, mas nós estamos aqui contando história. Muitos não tiveram o privilégio de passar esse ano para estar conosco. A condição existe, mas saibam que Deus está no controle. As coisas hão de acontecer porque é bíblico. Tudo isso nós teríamos que passar. E hoje nós estamos vivendo apenas o princípio das dores. Se você acha que está difícil, nós estamos vivendo apenas o princípio das dores. Então, muita coisa há de vir ainda, muita coisa há de vir. Mas nós, cristãos que conhecemos a palavra, teremos que estar preparados para isso. E sabemos que ainda há muita adversidade por vir. O mundo está vivendo uma condição hoje tão decadente, a promiscuidade, a prostituição, o homossexualismo, o latrocínio, políticos corruptos, falsos profetas. Tudo isso nós estamos vivendo hoje. Hoje, boa parte do mundo é uma Sodoma e Gomorra. É triste a gente falar isso, mas é uma verdade. Para vocês saberem, em São Paulo tem o pastor sabe, já até conversei com ele a respeito disso, tem uma igreja comandada por 2 lésbicas. São pastoras que eu não sei quem consagrou, mas a igreja não cabe de gente. É fato isso? É fato. É bíblico? Não, não é bíblico. A Bíblia condena o homossexualismo do início ao final. São coisas que o mundo, como eles declaram vocês podem assistir pelo YouTube, tem lá a declaração deles, que eles seguem a Bíblia e traduzem ela da condição que lhes agrada. Não é a condição original. Não é a condição original, de forma alguma. E nenhum versículo bíblico fala a respeito disso, que é certo isso, que tinha que mudar. Nada disso. Nenhum lugar fala isso. Então,
Hoje o que acontece é que as adequações a igrejas, a outras condições aí religiosas, se adequam para ter seguidores com fins lucrativos. A grande finalidade é fins lucrativos. Não se prega a palavra genuína. Então hoje a gente precisa tomar cuidado até nessas coisas, até ao frequentar um ministério, saber com quem está ministrando, com quem é o líder do ministério, porque eu como o pastor, somos tradicionalistas, vivemos a Bíblia. Não vou pregar nada que seja fora daqui para adequar, para satisfazer ninguém, nada disso. A gente tem que pregar a palavra genuína, né? Mas as coisas existem, temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados todos os dias. Os ataques vão vir a todo instante, mas nós somos povo diferente. Nós somos povos consagrados, nós somos povos diferentes. Nós precisamos seguir essa metodologia que a Escritura nos ensina, né? E para você se manter dessa forma, é só não sair da presença. Se manter na presença, que tudo vai acontecer. Pastor, eu fico agradecido mais uma vez. Espero ter sido claro. E vou continuar congregando com os senhores, se vocês permitirem. Eu vou ficar uma jornada por aqui. E se vocês permitirem, o pastor me der aí o aval, eu vou continuar congregando com os senhores, o tempo que eu ficar por aqui, tá bem? Muito obrigado, tá? Que as palmas vão para você. Obrigado. Deus abençoe, amado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, obrigado. O senhor é bem-vindo. E se o casal é daqui e quiser continuar vindo, está acompanhando o senhor hoje? Continue vindo conosco, em nome de Jesus, amém? Queridos, hoje é clamor das causas impossíveis. E para tudo que foi dito aqui hoje, era impossível alimentar aí 10, 12 mil pessoas. Era ou não era? Impossível. Aos olhos humanos. 5 pães e 2 peixinhos. Mas por acaso existe alguma coisa difícil para Deus? Ô Gabi, coloca para mim Salmo 91 aí na tela. Eu quero ler com você Salmo 91, porque hoje nós temos alguns minutos. Eu quero pedir para você, em nome de Jesus, colocar o seu joelhinho no chão. Veja, nós estamos hoje consagrando o 3º mês do ano. Hoje é o 3º dia, foi domingo, segunda. Ontem nós estávamos aqui, foi uma galera bacana. E eu te convido para vir amanhã às 8 horas, se você não tiver compromisso. Vem para cá, a gente está orando aqui todos os dias, 6 dias consecutivos. E no sábado nós estaremos no monte, saindo daqui da igreja às 8 horas e subindo o monte para a gente levar todos os seus pedidos, nossos sonhos e projetos para 22. Lá a gente vai queimar esses pedidos na presença de Deus. Amém, amado? Deus tem respondido muito clamor aqui. Agora, não adianta você viver o melhor de Deus aqui e depois perder o que é melhor ainda, que é a sua eternidade com Ele. Porque a bondade, a misericórdia do Senhor ainda está alcançando muitas pessoas, não porque merece. Lembra do que eu tenho ensinado você. Às vezes as coisas estão dando certo para você, não significa que Deus está aprovando a sua conduta. Amém? Não significa que Deus está aprovando a sua conduta. Significa que nós estamos no meio de um mundo de negócio, e às vezes você é habilidoso em alguma coisa, sabe fazer negócio, sabe dar preço no serviço para fazer. Agora, isso não significa que Deus está aprovando a sua conduta. Amém, amados? Eu quero ler Salmo 91 com você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vamos ler todo mundo junto, por favor? Podemos? Amém? Assim que eu começar, vem junto comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus,
o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Leia com calma esse salmo na sua casa e vê que todo ele é condicional. Para que você receba a bênção, você tem que escolher o Senhor e fazer dele o seu refúgio. A palavra dele tem que ser verdade na tua vida, para que ela funcione como um escudo, como uma cerca. Amém? Porque se você não tiver obediência à palavra, se só tem uma parte escrita, que você sabe até de cor, mas se você não praticar, não vai adiantar nada. Então nós estamos agora para consagrar o terceiro mês. Ontem foi o dia de fevereiro, hoje a gente consagra o mês de março. O ano passado nós fizemos, você lembra, foram cultos, 6 dias consecutivos, pregadores diferentes vieram. E esse ano o Senhor não colocou nada disso no meu coração, apenas oração. Amém, amados? Nós precisamos orar. Ore na sua casa, ore pelo Brasil agora, na hora que você botar o joelhinho no chão. Ore pela sua família. Nós estamos em guerra e talvez você não percebeu. Ninguém está pegando fuzil, canhão para entrar na sua casa. Estão pegando seringas, estão pegando outros meios para te prender, te destruir. Mas essa praga não vai chegar na tua tenda. Pastor, eu já tomei a vacina, o que eu faço? Jesus disse algo maravilhoso a esse respeito. Se você for dele, ainda que você bebesse alguma coisa mortífera, não te faria dano nenhum. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Amém, amado? Não te faria dano algum. Pode comer ou beber. Você não comeu e nem tomou essa vacina aí porque você foi bem orientado, talvez não, então foi uma coisa praticamente obrigada, senão você seria mandado embora do seu trabalho. Portanto, agora escuta, o nosso Deus está contigo, então vai se cumprir na tua vida essa promessa. Mas se você estiver com ele, foi o que o pastor também disse, se você estiver na presença dele, amém, amado? Então pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, você não será atingido. E ainda porventura, se fizer macumba para você, não vai chegar. Se der alguma coisa para você comer, te deram na veia, aí no braço, no músculo, sei aonde, que eu nem sei como é que toma essa vacina, não fui lá para ver e não vou. Então eu quero que vocês entendam isso.
não vai te fazer dano. Você crê nisso? Você consegue ficar de joelhinho um pouco? Talvez você está com o neném no colo, não tem problema, não precisa ficar de joelho. Mas se você tiver condição, fique de joelho um pouquinho. Fala com Deus, apresenta a tua casa, a tua família. Pede livramento dessas pragas que estão aí, dessa pandemia que está aí. Pede livramento a respeito de tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil. Pede livramento para Deus. Anísio, você não precisa não, meu filho. Pede livramento. Pede livramento. Deus é fiel. Deus é fiel. Senhor, queridos, eu peço para você orar mesmo. Ore em voz alta, não precisa ficar com medo nem com vergonha não. Eu não vou orar aqui no microfone, porque senão você vai ficar concentrado na minha oração. É do teu jeito, olha aí. O som aí vai encobrir um pouquinho a tua voz. Fala com Deus agora, por favor.
pé, por favor. Glória a Deus. Quando você estiver orando, lembre do presidente Jair Messias Bolsonaro. Começou a ocorrer aí algum comentário que ele vai desistir de se candidatar. Escuta, é muita pressão. Além da pressão interna aqui, de todos esses corrompidos que estão aí, tem a pressão mundial, porque o Brasil, ele é o único país que ainda se mantém agora com esse presidente na defesa da família. Você viu o que está acontecendo nos Estados Unidos, no estado lá? Acharam uma lei, aprovaram uma lei que assalto até R$900 não é crime. As lojas, as pessoas entram dentro das lojas e vai catando roupa, vai catando, vai levando embora para dentro do carro. Para não ser quebrado os vidros do carro, a pessoa já larga o carro aberto, já larga alguma coisinha lá dentro para a pessoa levar, sem quebrar o carro. Até R$900 não é crime. E é isso que o outro 9 dedos quer implantar aqui no Brasil. Você vai perder direito daquilo que você conquistou. Então a luta desse homem lá não é contra só o sistema brasileiro, é o mundo. E você brincando de ser crente, para de graça, pelo amor de Deus. Escuta, os homens acham que estão no comando, certo? Com todo esse cronograma deles, de vacina, de mortandade e tal. Mas, na realidade, quem está no comando é Deus. Porque Deus já determinou que tudo isso iria acontecer. Que viria pestes, que viria fome, que a igreja seria perseguida, que tudo isso estaria acontecendo. Então, se eles estão achando que estão no comando, na realidade, quem está no comando é Deus. É Deus que está permitindo tudo isso, porque está escrito. Então não é para você ficar com medo, não. A palavra de Deus diz que é para você ter alegria quando estiver nessa luta toda, nessa desgraceira toda. Saiba que está perto a tua salvação. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Saiba que está perto. É assim que a palavra manda a dizer para nós. Amém, amados? Pai, em nome de Jesus, nós te declaramos santo. E tu és santo aqui nesse lugar, na nossa vida aqui, nós te santificamos. Pai querido, nós queremos te honrar em todos os lugares onde nós estivermos, Senhor. E aqui, Senhor amado, está todos os pedidos, Senhor amado, de causas impossíveis. É impossível para o médico, é impossível para nós, é impossível, meu Deus, ó Pai querido, para nossa ação realizar certas coisas, Pai querido, mas para ti tudo é possível. Senhor, eu clamo pela tua palavra, que o Senhor mesmo disse nela, que nesses dias de dificuldades, que nesses dias de perseguição, haveria uma diferença entre os que te servem e aqueles que não te servem. Senhor, a tua palavra garante que vão cair, meu Deus, 11.000 do nosso lado, mas nós não seremos atingidos, porque nós fizemos do Senhor o nosso escudo, nós fizemos do Senhor, papai querido, o nosso esconderijo. Pai querido, aqui estão os pedidos e nós clamamos agora que haja milagre na família, que haja milagre de cura, milagre de salvação, que haja milagre financeiro, que haja milagre, meu Deus querido, ó Pai amado, em todas as áreas, na vida dessa família e dessa pessoa. Assim nós declaramos em o nome de Jesus. E para todos que estão aqui, meu Deus, eu oro, se há doenças, se há enfermidades, ó meu Deus querido, eu oro repreendendo toda essa desgraça que está na vida dessa pessoa, porque a tua graça agora ocupará o lugar, a tua graça agora entrará nessa vida, a tua graça agora entrará nessa mulher, nesse homem, para curar, para libertar, em nome do Senhor Jesus.
assim nós declaramos, ó Deus, que a tua palavra, ela é fiel. Oh, aleluia. Pai querido, agora eu quero consagrar a todos que vão dizimar, se tiver dízimo para devolver. Eu quero consagrar pessoas que vão ofertar. Eu quero consagrar aqui, meu Deus, nessa noite, todos quantos são fiéis na tua casa, e a tua palavra ainda é viva. A tua palavra é mais cortante do que a espada de dois gumes. A tua palavra, meu Deus, oh aleluia, ela é viva, Senhor, para operar em nossas vidas as tuas promessas. Então a tua promessa para os fiéis, Senhor, que desça sobre eles essas promessas, que haja prosperidade financeira na vida do dizimista, na vida do ofertante, que haja prosperidade para a tua glória. Oramos em nome de Jesus, amém? Venha trazer o seu dízimo, a sua oferta, se você tem, por favor. Escuta aqui, amanhã é quarta-feira, 8 horas aqui, oração. Quinta-feira vai estar aquele pastor, amém, conosco aqui, pastor Adriano, amém, amado? Esqueci o nome da cidade, Lavras, Minas Gerais. Vai estar conosco aqui na quinta-feira, ministrando a palavra, homem de Deus, dom de revelação também, vai estar conosco. Convide mais um, se for preciso, se você tiver um carro, vai buscar mais um para vir com você e traga para cá na quinta-feira, em nome do Senhor Jesus, amém, amados? Glória a Deus. Obreiros, vocês já viram que nós oramos, então ninguém precisa ficar para depois a gente estar orando ainda, tá bom? Já oramos pelo mês aí de fevereiro, de março, então agora está tudo consagrado em nome de Jesus, amém, amados? Glória a Deus. Quem orou pelo mês de março, consagrando o seu mês aí? Amém? Declara que esse mês de janeiro já é bênção na sua vida. Declare que fevereiro vai ser melhor. Declare que março será melhor. Ainda que tenhamos algumas dificuldades nesses primeiros 6 meses, Deus fará acontecer coisas diferentes na vida daquele que crê. Amém, amados? Glória a Deus. Podemos ir embora. Algum outro recado que eu não falei, gente? Tudo certo? Não? Tranquilo? 1, 2, 3 e... Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Yes, oh glória. Deus abençoe.